Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia para você que está em casa. Que Deus te abençoe muito neste momento. É com muita alegria que nós estamos aqui para receber você, para estar nesse momento estudando a palavra junto conosco. É uma grande oportunidade. Veja, em todos os momentos devemos meditar na palavra de Deus. Mas há momentos onde você dedica totalmente a sua mente para poder estudar a palavra. E você é muito bem-vindo para estudar junto conosco, né, irmã Luana? Sim, com certeza. Bom dia! Bom dia para você aí de casa. Seja bem-vindo mais uma vez aqui para estar conosco estudando a palavra. E como o irmão Calel falou, é muito bom a gente tirar principalmente as primeiras horas do dia para dedicarmos a Deus. Amém, louvado seja o Senhor. Nesse momento nós vamos começar este culto da melhor maneira possível. E qual é a forma que a gente vai começar, irmã Luana? Vamos falar com Deus. Então vamos lá? Convido você a se ajoelhar. Oremos então. Senhor nosso Deus, querido Pai, muito obrigado por esse momento tão oportuno, onde podemos nos prostrar e falar contigo, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fraqueza e nossa necessidade de tua ajuda, Senhor. Abençoa, Pai, cada um dos que estão aqui presentes na Escola de Profetas, mas também aqueles que estão nos acompanhando. O Senhor conhece cada um. Apesar do número ser grande, o Senhor, Pai, se coloca ao lado de todos como se fosse o melhor amigo, e o Senhor realmente é. Obrigado por poder nos sustentar, por nos dar consolo, mas também por nos dar a revelação especial que é a Tua Palavra. Neste momento, nós vamos estudá-la, entesourá-la ela no coração. E eu quero pedir o auxílio do Espírito Santo para poder iluminar a nossa mente, a fim de que nós venhamos a receber as Tuas verdades. Transforma a nossa vida e derrama com muita abundância, Senhor, o Teu Espírito sobre a vida de cada pessoa que está presente e na vida de cada pessoa que está nos acompanhando, Pai. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. E essa é a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, o que nós vamos fazer, irmã Luana? Agora vamos entoar um hino ao Senhor. E sabe, irmão Calel, qual é a melhor coisa que a gente pode fazer quando passamos por dificuldade? É obedecer, né? Porque é na dificuldade que somos provados. Isso. E que podemos confiar mais em Deus, podemos dedicar nossa confiança totalmente em Deus. E a melhor forma de fazermos isso é obedecendo a Ele. E o estudo de hoje falou sobre isso, o ano bíblico. Exatamente, o ano bíblico falou exatamente sobre isso, sobre a obediência a Deus e a confiança que devemos dedicar a Ele. Amém. Bom, e para isso vamos entoar o hino 284, Obedecer é Melhor. Hino lindo, e que ele possa nos motivar a obedecer ao Senhor, acima de tudo. Mesmo que caia todo o planeta, você deve obedecer a Deus. É a melhor decisão, é a decisão mais inteligente que você pode tomar, é obedecer ao Senhor. Ele tem o melhor para você, o mundo não tem. Não é, irmã Luana? Nesse momento, o que nós vamos fazer? Nesse momento, vamos guardar a lei de Deus, que é a palavra dele em nosso coração, entesourá-la ela em nosso coração. E vamos recitar nosso versinho, né, que está lá em Jó 19, do 25 ao 27. Você conta? Vamos nos três? 1, 2, 3. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Por isso que os rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27.
Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Amém, louvado seja Deus. Nesse momento, Jó estava convicto de uma promessa do Senhor, de que ele um dia o ressuscitaria. E essa convicção também tem que habitar no seu coração. Por isso, creia e obedeça. Amém. Amém, que Deus abençoe você nesse momento. Que Deus abençoe. Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Que Deus nos abençoe neste dia tremendo que é o sábado. Bom dia, Brenda. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Que vocês tenham um sábado abençoado. Amém. Nós precisamos estar sempre atentos às bênçãos que o Senhor traz para as nossas vidas. Tanto nas coisas boas, mas principalmente nas situações difíceis. É nessas situações que o Senhor nos molda para estarmos preparados para algo maior no futuro. Não é assim em todas as lições que vemos nas histórias bíblicas, Brenda? Então, por isso, agora nós vamos louvar desse tão grande amor por nós, mesmo em meio às aflições. Esperamos que vocês aí do outro lado estejam conosco neste mesmo pensamento, tá bom? Sempre, sempre, sempre confiando em Deus, porque Ele é forte, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente imagina, não é? Nós vemos na palavra dele que a força dele, a grandeza dele é insondável, então não há por que temer nenhuma aflição diante de nós, não é, Brenda? Mesmo diante de todos os desafios, o Senhor está sempre a postos para nos atender, tá bom? Então, neste momento, nós vamos louvá-lo com uma canção, porque eu não sei se você sabe, mas existem várias formas de louvar o Senhor, e cantando é uma delas, tá bom? Vamos meditar agora nesta canção. Queria tanto o amarelo hoje, só para mudar um pouco. Ele fica fazendo lá atrás para mim. Pega aqui para mim, por favor, menina. Bom dia para você e feliz sábado. Você dormiu bem? Tudo certo? Deus abençoe você, Rosa. Que bom que você está com a gente de novo. Nós estivemos juntos ontem à noite, né? E agora estamos juntos aqui de novo. Moniquinha, Deus te abençoe, Mônica. Deus fortaleça Socorro, nossa amiga de um tempão, né? Louvado seja Deus, Maria do Vale. Estamos juntos aqui com a Lourdete, Janisson e o pessoal lá de Santa Catarina. Deus abençoe vocês. Que bom que estamos, Eduardo. Um abraço para o Eduardo. Temos o Eduardo aqui, temos o Eduardo lá, tá? O Eduardo da câmera aqui, você aí, Eduardo. Um abraço, viu? Nós queremos agradecer, Manu e Brenda. Deus abençoe vocês por terem cantado realmente. Quando a gente toma posições confiando em Deus, o Senhor Deus sabe exatamente como levantar o nosso coração. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Hoje eu estou com 2 livrões. Vocês perceberam? Aí as meninas estão tudo olhando aqui. Sim, por que será, né?
Hoje eu estou com 2 livrões aqui na frente. Estou com a Bíblia no meio, livrão de Maísa, livrão de Leandro. Por que eu estou com 2 livrões? Vocês vão entender agora. É o seguinte, ontem à noite nós fomos embora para casa e eu descobri que eu tinha deixado meu livrão aqui em cima, porque eu moro na escola de profetas, mas aqui a escola fica na parte de cima e eu moro mais um pouquinho embaixo. Um dia, quando vocês vierem aqui, a gente vai lá em casa, tá bom? Levo vocês lá. Mas o que aconteceu? Aí o Leandro falou bem assim, eu vou lá pegar o teu livrão, mas fiquei com tanta dó, porque ele já estava trocado. Falei, cadê o seu livrão? Eu vou estudar no seu. Aí, quando eu cheguei hoje de manhã aqui, eu peguei o meu livrão e olhei e comparei os 2 estudos. Cada ano que a gente estuda, aprende alguma coisa a mais. O que eu tinha marcado ontem à noite no livrão de Leandro, eu não tinha marcado no ano anterior no meu livrão. E eu fiquei tão impressionada de ver como Deus vai expandindo a nossa mente no mesmo assunto. Como que o mesmo assunto pode nos trazer lições tão diferentes? Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Você consegue entender isso? A palavra do Senhor traz esta oportunidade para o nosso coração. Preciso comentar uma coisa com você antes de nós falarmos sobre Êxodo 16, 17 e 18. Abra seu coração para você entender uma coisa. Alunos queridos, irmãos que estão lá em casa, os queridos que estão conosco, ouçam o que eu vou dizer. Nós também agimos não só por influências do passado, de nossos antepassados, mas também por influências do meio onde estamos. Compreendeu isso? Quem entendeu o que eu falei? Você traz experiências do que teus pais viveram. Isso é sine qua non. Com certeza absoluta isso acontece. Você traz influências daquilo que você viveu, mas você traz influências do meio onde você está. Você é moldado por várias situações diferentes. E estas situações, elas são capazes de produzir emoções, e emoções produzem comportamento. Este comportamento, você tem que ter discernimento do céu para saber como e o que é adequado para certas situações. O que é discernimento? Abra seu ouvido. Discernimento é a capacidade de enxergar uma situação por todos os ângulos. Fácil, né? Vamos lá? Enxerga comigo agora essa frase. Tenta escrever ela na sua cabeça. Discernimento é a capacidade de enxergar uma situação por todos os ângulos. Vamos repetir juntos? O que é discernimento? Discernimento é a capacidade de enxergar uma situação por todos os ângulos. Só Deus pode dar isso para nós. Você não tem que focar só de um jeito um problema. Aquela situação tem outra razão para estar acontecendo. E se nós tivermos discernimento, nós sofreremos menos. Por exemplo, eu falei ontem, quando estava com vocês na recapitulação, ontem à noite, eu comentei que bom que o copeiro não lembrou de José. Que bom que ele esqueceu de José, porque se tivesse lembrado de José, ele teria saído da cadeia para ser um copeiro, não é não? Mas quando o copeiro lembrou de José na hora certa, não na hora que José queria, ele saiu de lá para ser governador do Egito. Quando a gente aprende a confiar em Deus, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. O Senhor Deus, quando a gente confia nele, ele sempre nos surpreende positivamente. Mas o povo de Israel tinha um longo caminho, não só geográfico, mas mental, para poder começar a aprender esta façanha. Às vezes a gente precisa não só ir para Sim, nem para Refidim, ou para... A gente, às vezes, vai precisar andar um pouco mais. E que Deus nos ajude, que as circunstâncias sejam bênçãos para nós. O povo tinha acabado de cantar, junto com Miriam, o cântico de Moisés e Miriam, né? E não sei se vocês perceberam no capítulo 15 que o pessoal tinha completa noção do que era o santuário. Tinha ou não tinha? Antes do santuário existir? Sim ou não? Abre aí em Gênesis 15, perdão, Êxodo 15, rapidinho. Você que está em casa, não deixa de fazer isso, não.
Pega a sua Bíblia. É importante demais você ter Priscila. Que bom que você está aqui com a gente, menina. Ai, que beleza. Sandra está junto também. Rosimeire está aí. Ivone. Cadê Elaine? Cadê Elaine? Elaine estava aqui agora. Elaine, você está aí ainda? Dá um alôzinho aqui para mim, Elaine. E a Eliane está aqui também. Eliane Rodrigues, a Rosa Celeste. Elaine, você está junto com a gente? Eu tinha te visto aqui para cima. Deixa eu ver se eu te vejo. Elaine está aqui. Eu não sei falar seu sobrenome, Elaine, mas você está aqui junto com a gente, tá? Pega aí a sua Bíblia, em Êxodo 15. Dá uma olhada o que você encontra no verso 13 e no verso 17. Diz assim o Senhor para nós, ele explica: tu, com tua beneficência, guiarás o povo que remiste, com a tua força que o levarás à tua santa habitação. Eles tinham ideia que tinha uma santa habitação de Deus, onde o povo seria levado. Agora continua, verso 17. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Gente, olha isso aqui. Lá no Êxodo, você já vê, antes de Deus falar sobre o santuário, eles já tinham noção disso, sim ou não? Quero dizer para vocês que eles sabiam mais de santuário do que nós, tá bom? E aí o povo está andando, o povo está marchando, o povo está indo. Enquanto eles estão indo por aquele local que Moisés conhecia bem, porque Moisés tinha vivido nesse deserto, sim ou não? Eles começam a ver que a nuvem os leva para um certo local. De longe eles veem um espaço, só que Moisés sabe que aquele espaço seria ruim para ir. Moisés tinha certeza absoluta. Eita, o povo está morrendo de sede aqui e eles precisam de água. Sim ou não? Só que o povo começa a reclamar. Gente, como é triste se pelas circunstâncias nós somos moldados para o pior. Lembra, discernimento é a capacidade de enxergar uma situação por todos os ângulos. Mas eles não estavam com esta capacidade porque não oravam o suficiente, porque não buscavam a Deus o suficiente, viam nisso uma miséria. Mas quem os estava conduzindo para aquele local? Quem estava? Aquele lugar seria uma decepção, sim ou não? Hoje você diz isso, mas naquela época eles pensaram o quê? E Moisés também, nossa, o povo está indo para um lugar que eles vão se decepcionar, estão precisando de água e não tem água lá. As águas são amargas. Moisés sabia, imagina a angústia do coração de Moisés. Com aquela multidão caminhando, com filhinhos no colo, com gado, e a água, ele sabia, aquelas fontes lá são amargas. Sim ou não? Então eu posso dizer para vocês que Deus encaminhou eles para uma decepção? Sim ou não? Sim. Eu quero perguntar para você, você deixa Deus te encaminhar para uma decepção? Deixa ou não? Ou você acha que você só tem que pegar a parte boa da história? Espera aí, como é que morreram os apóstolos? O que foi que Isaías passou? O que foi... Cerrado ou meio? O que foi que aconteceu com Daniel? Imagine os sofrimentos e apertos de Noé. Que tal se nós analisarmos a vida de Moisés, que não foi fácil nem um pouco? Espera aí, vários deles morreram de forma, não só de morte morrida, mas de morte matada. Me diz uma coisa, se todos eles tiveram dificuldade sem fim, por que você acha que você tem que sair sem nenhum arranhão? Me responda. Qual é a diferença que você tem para eles? A única diferença que eu percebo de nós para eles é que nós somos infinitamente menores em experiências. Deus os estava levando a uma grande experiência. Ao chegar lá, Deus fazer um milagre entre eles. Pega um pedaço de pau, joga ali dentro d'água. Várias vezes eu fiquei pensando sobre aquela árvore ali, se não era quinino, sei lá o que era aquilo que Deus pediu que fosse jogado na água. Porque Deus podia muito bem dizer, a água fica doce agora. Mas mandou pegar um pau e jogar lá, não foi isso? Sim ou não? Então eu fico pensando o que era, né? O que era que tornou a água boa, né? E eu fico pensando que coisa interessante. E o povo então agora eu fico bem. Só fica bem se tiver tudo certo? Só fica bem se tudo estiver bom? Esta é a experiência de escalão formiga, de escalão lá no chão. Quem quer experiências profundas e celestiais vão ter que aprender e esperar coisas duras e difíceis. Essa é a verdade. E é nesta hora que somos realmente provados, né?
Em seu terror e desespero, censuraram a Moisés, acusaram, murmuraram, esqueceram das promessas de Deus. Um mês se passou e aí eles continuam caminhando, murmuraram outra vez no seu coração. Não foi isso? Sim ou não? Lá foram eles murmurando. Gente, que coisa feia. Dúvidas enchiam-lhe o coração e de novo murmuraram. Até quem estava junto nessas próximas lutas aqui contra Moisés? Os príncipes e os anciãos. Me diga aqui, você gostaria da posição de Moisés para você? Quem de vocês gostaria de ser chamado por Deus para liderar o povo todo de Israel para iniciar um trabalho? Parece bonito, né? Parece assim, um negócio, um status muito grande. Quem de vocês gostaria de... Todos os príncipes, todos os anciãos, o povo todo murmurando e reclamando e reclamando. E até comentaram que iam pegar pedras. Para fazer o quê? Vocês já pararam para pensar num negócio desse? Que coisa triste. Gente, palavras têm poder. O que foi que esse povo disse? Ah, quem nos dera tivéssemos morrido. Cuidado com o que a gente fala. Palavras têm poder. É a chance do inimigo. E por causa disso eles foram atacados, não foram? Por essas palavras. Eu queria que vocês analisassem. Por que quando eles falaram essa besteira, essa fala tão terrível, Deus permitiu que eles fossem atacados? Bora, respondam. Vocês têm que pensar. Por quê? Gente, aqui está um princípio seríssimo no trabalho de Deus. Por que Deus permitiu que eles fossem atacados? Eu não ouvi. Deram legalidade, Cláudia. Perfeito. Eles deram legalidade para quem? E o diabo chega para Deus e fala o quê? Eu tenho direito sobre eles, inclusive de querer matá-los. Eles estão pedindo. Eu tenho direito disso. Eu vou arregimentar o povo que está do meu lado para ir lá atacá-los. E o que Deus tem que fazer? Tem que permitir. Que tal, gente? Que coisa terrível, né? Ainda Moisés levantando o braço, lembra disso? Gente, aqui vem uma lição tremenda. Você sabe o que é que aqueles homens estavam fazendo ao segurar o braço de Moisés? Sustentando a luta de Moisés na hora da guerra. É uma representação clara de como devemos agir com aqueles que estamos sob o comando deles na obra de Deus, escolhidos por Deus para o trabalho. Eu sinto que é isso que a Escola de Profetas deve fazer junto à associação onde estamos. Nós sentimos que temos que sustentar os braços dos pastores, sustentar os braços da igreja no momento da grande guerra que não terminou, não vai terminar. Esta guerra tremenda que o Senhor Deus tem para nós e faz para nós e se envolve conosco, essa guerra imensa que é a guerra do grande conflito, e nós estamos num dos lados. Alguém está na frente da batalha. Alguém está lá batalhando muito seriamente conosco. Nós temos que segurar-lhes, amparar-lhes os braços disso. E lá estava Moisés sendo amparado, né? Deixa eu comentar uma coisa com você. Que pena é esquecer das promessas. E eles tinham algumas coisas que Deus comenta aqui. Eu quero que você pegue o seu livrão para comentar algumas palavras-chave deste assunto. Você que está em casa, pegue o seu livrão também para poder estudar. Gente, o que é livrão? Alguns estão perguntando. Livrão, gente, eu tenho este material, Leandro também tem, ó, percebe aqui. É o livro História da Redenção. São 10 livros da senhora White num só, que uma união, uma divisão, aliás, fez em português, tá? Nós encontramos esse material na África, tá bom? E se você quiser, procure lá junto a essa união para você ter. Não é um material feito por pessoas de fora, é um material feito pela Igreja Adventista mesmo, Divisão África Meridional, Oceano Índico. E ele vem 10 livros num só e é mais fácil para a gente carregar. Eu que tenho muito material, acabo tendo necessidade de levar muitos livros de uma vez só. Então, aqui tem 10 livros nesse material que vocês estão vendo. Pronto, já respondi. Agora, volte lá. Dá uma olhada ao que o Senhor Deus disse nesse parágrafo a respeito do povo. Pegue, assim, palavras-chave do estudo. Não havia, por enquanto, sofrido fome. Eles estavam com medo de passar fome, não era? Pega essa partezinha aqui para vocês verem palavras-chave que vão nos fazer entender os sentimentos do povo e os resultados de tais sentimentos. Não havia ainda, por enquanto, sofrido fome. Suas necessidades presentes eram supridas, mas temiam pelo quê?
por algo que ainda não estava acontecendo. Isso é pecaminoso, tá bom? Agora veja por quê, observe isso. Não podiam compreender como estas extensas multidões deveriam manter-se em suas viagens pelo deserto. E em o quê? Em imaginação, olha isso aqui, viam seus filhos perecer de fome. Espera aí, alguns problemas nossos são imaginários? Sofremos por antecipação? Passamos problemas e criamos problemas por antecipação, sim ou não? Muito cuidado com isso. Por isso nós precisamos discernimento. Discernimento de Deus. Agora, continua, porque Deus vai usar outra palavra composta agora, outro conceito, para nos explicar uma coisa pecaminosa demais diante de Deus. Vai avante, olha lá. O Senhor permitiu, o que diz aqui? Permitiu que as dificuldades os rodeassem. Às vezes Deus pode fazer isso conosco, sim ou não? Tá. E que escasseasse o suprimento de alimentos, para que seu coração pudesse volver-se àquele que até ali lhes havia sido libertador. Se em sua necessidade o invocassem, ele ainda lhes concederia sinais manifestos de seu amor e cuidado. Ele prometera que se obedecessem seus mandamentos, o que aconteceria? Gente, aqui um sonho da minha vida. Eu tenho um sonho na minha vida, que isso aconteça conosco. Nenhuma enfermidade lhe sobreviria. E era o quê? Qual é a palavra que é usada agora? Duas palavras juntas? Existe, olha que coisa horrível. Deus agora não disse que foi só incredulidade. Pecaminosa incredulidade de sua parte. Em considerar antecipadamente alguma coisa que Deus não permitiria e não tinha permitido até então. Nós temos coisas a aprender, sim ou não, diante de Deus. Eles esqueceram da maneira maravilhosa como Deus tinha trabalhado. Gente, veja que coisa interessante. Eles tinham se esquecido até de onde tinham saído. Tinham se esquecido do que tinham sido. Se esquecido da maneira fantástica como o Senhor Deus tinha trabalhado dentro do Egito. Como Deus os tinha honrado e levantado diante de todas as nações. Como Deus, de forma maravilhosa, tinha prometido, feito e agido diante deles, mas eles não confiaram nas promessas e viam e sentiam unicamente seus incômodos e provações. Eu acho tremendo isso, que povo egoísta. Sentiam somente seus incômodos e provações presentes. Irmãos, a experiência variada dos hebreus era uma escola preparatória para ensinar a que povo? Somos o moderno Israel. Somos a multidão barulhenta seguindo Moisés. Somos o povo que achamos com o narizinho em pé, que temos direitos, quando na verdade o nosso direito era qual? Qual que era a situação que... Eu estou até me ouvindo aqui falando, viu? Estou aqui falando e estou ouvindo eu falando também. Estou aqui olhando para ver se meu cabelo está arrumado, está decente. Mas, queridos, que coisa tremenda a história do nosso povo. Eles deveriam ter mantido um coração humilde e o espírito dócil, mas eles nunca conseguiram chegar nesse ponto. Puxa vida. Agora, veja, um pouquinho para frente aqui, muitos consideram os israelitas daquele tempo, achem esse pedacinho, rápido. Acharam? Muitos consideram os israelitas daquele tempo e admiram-se de sua incredulidade e murmuração, achando que se tivesse estado no lugar deles, não teriam sido tão ingratos. A gente não pensa isso às vezes? Se eu tivesse visto o mar vermelho abrir, e aquilo foi um escândalo de um milagre, não foi? Um milagre, um escândalo, não foi um milagre qualquer. Se eu tivesse visto, se eu tivesse visto o maná caindo, eu ia pegar e ia comer maná até cansar, que delícia comer maná. Olha o que diz aqui. Olha só. Achando que se tivesse estado no lugar deles, não teriam sido tão ingratos. Mas quando sua fé é provada, mesmo com pequenas aflições, não manifestam maior fé ou paciência do que fez o antigo Israel. Quando levados a situações angustiosas, murmuram contra o meio que Deus escolheu para os purificar. Espera aí, as provações e dificuldades são o quê? Meios de quê? Então, eu queria que você agora, em nome de Jesus, aceitasse fazer uma oração nesse momento. Você precisa orar e eu também. Você que está em casa, ore nesse momento e peça a Deus isso. Senhor, me ensine a aceitar as dificuldades que o Senhor tem permitido. Agora, bora. Ore agora. Você que está em casa, faça isso também. Clame agora ao Senhor.
Senhor, como nós precisamos de Ti. Realmente, Senhor, como Tu dissestes aqui no livro, quantas vezes fazemos isso? Nos incomodamos e nos cansamos com pouco. Somos uns chatos, desagradáveis, Senhor. Falamos besteira, falamos coisas que dão legalidade ao inimigo e afastamos de nós a bênção e trazemos sobre nós maldição pelo que falamos, pela maneira como agimos. Perdão, Senhor. Não queremos viver essa realidade, não queremos ser assim. Te imploramos que o Senhor cumpra as suas promessas em nós. Não nos permita que pequenas aflições nos tirem do teu lado, porque o Senhor só tem permitido as pequenas até agora. E nós estamos sendo encaminhados para provações como nunca existiram na face da terra. Elas virão sobre nós. Então eu te peço em nome de Jesus que nos ajude. Perdoa-nos, ó Pai. Faça outro ser humano de nós mesmos. Ajuda essas pessoas que estão em casa. Reorganiza a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Avante, olha o que diz aqui. Alguns estão sempre a ver antecipadamente ao mal. Agora vem o pior. Ou a aumentar as dificuldades que realmente existem. Vocês ouviram isso? Sim ou não? Isso aqui é um posicionamento emocional terrível. Não só quando você sabe que algo vai estar ruim, entender isso de forma errada, algo que não é bom, enfrentar isso de forma errada, como antecipar situações e imaginar quando um bonde no lugar de um negocinho desse tamanho. Entendeu? Você já fez isso alguma vez? Já fez isso? Eu também já fiz isso. Fazemos bem em ser assim duvidosos, porque deveríamos ser ingratos, devemos aprender a confiar em Deus, devemos pedir ao Senhor, Senhor, em oração, Senhor, muda a nossa vida. Puxa vida. Nós devemos pedir a Deus uma fé duradoura e forte, ativa e duradoura. E o Senhor Deus ouviu o povo, eis que vos farei chover pão do céu. Gente, imagine que até ali isso nunca tinha acontecido na história da terra. Chover pão do céu. Eis que vos farei chover pão do céu. Nem os anjos, nem os seres dos outros mundos tinham visto algo igual. Chover pão do céu, Senhor. O Senhor vai derramar sobre eles comida, sim, vou. Mas só que eu não vou mandar só isso, não. O que vocês encontraram aqui? Olha que coisa tremenda, que coisa no capítulo 16. Nós vamos ver um negócio terrível. Quando eles disseram, quem dera se estivéssemos junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, no capítulo 16, aqui do Êxodo. E aí diz, então, disse o Senhor a Moisés, eles vos farei chover pão do céu. O pão cairá e sairá a colher a porção de cada dia para que eu prove se andam na minha lei ou não. Para o quê? Para que o povo seja o quê? Se andam no quê? Peraí, mas Deus não tinha dado a lei ainda? Ou tinha? Sim ou não? A lei nunca, em época alguma, não existiu. Nunca aconteceu. Ela já existia. E o nosso povo do passado, eu me lembro que uma vez, numa aula de filosofia, o professor na nossa frente, ele não gostava muito de mim, não, viu? Então, ele era o professor nosso, um dos mais inteligentes. Ele não gostava de mim. E aí, ele pegou e falou para mim assim, havia um povo no passado... Era o povo hebreu, um povo inculto, errante, etc. E eles não tinham escrita. Eu falei para o professor, será que não dava para a gente ver isso de outra maneira? E se eles guardavam isso na memória? O senhor não acha que escrita é algo que mostra a incapacidade humana? Porque por quase 2.500 anos, o meu povo no passado, esse povo aí que o senhor está falando... não precisava de escrita, conseguia guardar na memória todas as coisas. Sim ou não? Eles hoje precisa escrever porque nossa memória diminuiu. Sim ou não? Mas houve época que não tinha essa necessidade. Assim era nosso povo no passado. Que tremendo, né? Que tremendo isso. Que povo capaz, mas agora eles estavam pedindo situações para terminar a sua inteligência. O quê? Você sabia que o que você come pode diminuir sua inteligência? Sim ou não? E era um povo que estava ali reclamando, populacho no meio dele, aquele povo ruim, em Números 21:5. Diz que quem estava pedindo isso daqui era o populacho, o povo que veio junto. Diz que eles estavam brigando entre eles, dizendo, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. E no Salmo 78 diz que aquele pão era o pão dos anjos, mas aquelas murmurações eram contra o próprio Senhor.
E o triste é que diz aqui que quando o Senhor Deus fez cair codornizes sobre eles, na hora que eles comiam, aquela quantidade que estava no dente ainda, comendo com aquela gana, muitos deles morreram ali, né? Que coisa feia, né? Em vez de ser um momento bom, a comida se torna um laço terrível. Eu, quando olho isso, eu falo, Senhor, não me deixa acontecer isso comigo, em nome de Jesus. E o Senhor Deus deu instruções de como pegar aquele pão que caía. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você leu aí no capítulo 16 que as criancinhas deveriam ficar dormindo enquanto os pais iam lá pegar para elas a comida. Você leu isso? Não. O que você leu? O que você leu sobre isso? Você pode imaginar, antes do sol nascer, mamãe, você que está em casa tem que pensar sobre isso. Antes do sol nascer, porque quando o sol nascia, o que acontecia com o pãozinho que caiu do céu? Aí o Senhor Deus pega e fala assim, levanta da cama, levanta, vai lá buscar sua comida. E lá vai aquelas criancinhas mal sabendo andar assim, pegando a sua quantidade. Sim ou não? Mas hoje a gente não quer fazer isso. Ele é muito novinho para ir para a igreja. Fica aí se você quiser, depois você decide se vai. É assim que Deus ensina? É dessa forma que o Senhor Deus organiza a família, desde quando temos que trazer sobre os filhos a responsabilidade de buscar o pão do céu. Porque isso aqui é a representação do culto que o Senhor Deus espera na primeira hora do dia, que você vai buscar as coisas celestes. Quando seus filhos têm que pular da cama? Que hora? Aí você daí do outro lado pode estar me dizendo, eita, é verdade mesmo, não foi eu que estou dizendo. É o Senhor, vai lá buscar o pão, querido, senão você vai ficar com fome. E se a gente pegasse um pouco mais, o que aconteceria? Bichava. Olha quantos milagres, se pegasse a quantidade certa, eu posso até repartir um pouco com você, que eu peguei um pouco a mais. Toma aqui, ó. Você tem que ter a mesma quantidade que eu. Gente, eu acho isso fantástico de Deus. Todo mundo tinha uma quantidade igual, sim ou não? E ainda mais, ali aquela quantidade, eles faziam bolos diferentes, tinha lá a capacidade de gastronomia, de mudar aquilo para transformar em bolos, em pães, em comidinhas legais, e tinha um sabor de mel. Eu queria. Vocês gostariam de comer isso? Sim ou não? Gostariam de comer isso no domingo, quando a gente vai revelar para onde vocês vão? Eu sabe do que eu estou falando? Vou contar para vocês. Eu fui para a associação essa semana e eu já sei para onde os missionários vão trabalhar. E aqui é uma alegria saber qual cidade fomos contemplados. Para nós é um presente que Deus está dando, e quem escolhe a cidade é a associação. E eu fico dizendo para eles, olha, vai ter a hora certa, é uma cerimônia. Não é só dizer, você vai para tal cidade, isso não existe. Você vai com fulano, você vai... Não, isso não é assim. Aqui é com uma cerimônia de oração, de busca de Deus. Pastor Pablo está junto com a gente, nós estamos esperando outros pastores que chegarão também, e eu quero fazer essa cerimônia junto com estes pastores para entregar as cidades e os locais para onde vocês vão, para trabalhar para Deus. Mas vocês gostariam de ter maná na mesa nessa hora? Sim. Olha, vamos lá, vamos pedir a Deus, né? Senhor, não é só água para beber, eu quero comida, diziam eles. Puxa, que situação. E o Senhor Deus ali os provou, e o Senhor Deus deu milagre após milagre. Foram vários milagres que o Senhor Deus fez. Primeiro, de cair todos os dias o maná. Segundo, não guarde para amanhã. Terceiro, na sexta-feira, porção dobrada. Eu me lembro quando eu comportei muitos anos. A gente chegava no dia de sexta-feira, o nosso líder de comportagem, e eu também fui líder depois de um tempo, eu dizia a mesma coisa para os meus liderados. Gente, sexta-feira é o dia de porção? E sempre acontecia. Quando a gente comportava, a gente ganhava o dobro na sexta-feira para compensar o sábado, que não teria. E quantas vezes a gente ganhava bem muito na sexta-feira, era uma delícia isso. E lá estava o povo de Israel nesta situação, vendo que isso acontecia. Então, o Senhor Deus disse, eu quero ver se eles andam nas minhas leis. Antes de Deus dar a lei no Sinai, já tinha dado isso. Eu quero que você guarde isso para comentar com as pessoas. O Senhor Deus já sabia, eles já tinham noção, já tinham certeza, e já tinha o sábado. O sábado já era uma realidade no meio do povo de Deus, porque isso veio desde o Gênesis, não é? Agora, veja que coisa interessante. Uma outra razão para estarem sustentando o braço de Moisés, qual era a razão? Não era só para apoiar Moisés, para explicar que o esforço humano, mas o poder divino é que ganha guerra. Sim ou não? O que ganha guerra? Vai lá.
E vocês se lembram o que aconteceu com aquele povo que matava os que ficavam para trás, que eram mais cansados? Como era o nome desse povo? Como era o nome do povo que, quando ficava um grupinho para trás, que estava mais cansado nas caminhadas, eles vinham e pegavam esses e matavam. Como era o nome deles? Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre os amalequitas. De onde vieram? Quem que era papai e mamãe deles? São originários de que povo? Por que tinham esse ódio tão grande contra o povo de Deus? Por que eram tão traiçoeiros? Gente, vocês têm que aprender isso. Por que eram tão traiçoeiros? Porque, imagine, eles falaram, vamos acabar com esse povo, vamos acabar com essa gente, mas vamos começar matando os mais fraquinhos que ficam para trás. Aquilo diante de Deus foi o quê? O que Deus mostrou na lição de hoje? De que maneira que isso afeta o coração de Deus? Olha só o que Deus diz. Os cuidados de Deus estão sobre os mais fracos de seus filhos. Ato algum de crueldade ou opressão para com eles deixa de ser notado pelo céu. Deus tem cuidado com quem é mais fraco. Deus tem cuidado de quem está ali necessitando de ajuda. Que coisa terrível. Deus não vê as opressões que um faz pelo outro como coisa normal. Deus se importa quando você judia de alguém. Deus tem cuidado com os mais simples. Por isso que aqui em casa ontem, naquela reuniãozinha que eu fiz, eu disse a vocês, cuidado com a maneira como você fala com seu colega. Cuidado com o exemplo ruim que você dá para os mais fraquinhos, os mais novinhos, os que ainda estão em crescimento. Cuidado com a maneira como você age. Um trancão sendo dado, uma impaciência sendo feita. Que lição terrível que a gente passa. E o Senhor Deus tem cuidado. E aqui o Senhor Deus continua. Abre aí para você ver. Os cuidados de Deus estão sobre os mais fracos dos filhos de Deus. Ato algum de crueldade ou opressão para com eles deixa de ser notado pelo céu. Agora veja essa frase aqui. Sobre todos aqueles que o amam e temem, sua mão se estende como uma proteção. Cuidem os homens que não firam aquela mão, pois que ela maneja a espada da justiça. O que o Senhor Deus está querendo dizer? Cuidado para você não tocar em quem está sendo usado por Deus. Cuidado. Cuidado com o que você fala, faz para prejudicar alguém que está sendo trabalhado por Deus. No caminho em direção saindo de Refidim, eles passam pertinho da casa de quem? De Jetro. Que encontro gostoso, né? Agora, vocês perceberam uma coisa com relação a isso? Eles estavam indo em direção ao Sinai, não é isso? Encontra Jetro. E quais foram os conselhos que Jetro deu? Bora. Viram que o pessoal trazia infernos pós-infernos. Eu não sei se vocês sabem, né? Lá estava Moisés sentado e o povo vinha e falava, e falava, e falava, e falava. Divida isso, Moisés. Coloque chefes de 100, chefes de 1000, chefes de 50, chefes de 10 até. Mas coloca gente para te ajudar e as coisas mais difíceis virão para você. As mais fáceis se resolvem por aí, junto a estas pessoas. Mas que tipo de pessoas tinham que ser escolhidas? Bora! Que tipo de homens tinham que ser escolhidas para ajudarem? Irmãos, por isso que a gente não pode aceitar qualquer pessoa para vir ajudar no ministério. Nós aqui, o pessoal fala bem assim, irmã Maísa, eu gostaria de ser voluntária para ir trabalhar com você no ministério. E aí eu procuro saber o que tipo de voluntariado a pessoa entende que existe. Às vezes o voluntariado que a pessoa quer é somente receber a bênção do local, receber a oportunidade de estar ali junto. Mas ela não entende que vai ter dificuldades e problemas para estar junto nisso. Sheilinha e Tel, vocês têm que pensar nisso. Organizem, porque algumas pessoas, elas não entendem que vão ter problema. Quanto mais na direção você tiver, mais problema você vai ter. Então, que tipo de gente você tem que ter na direção? Qual? O Senhor Deus disse aqui, ó. Vamos lá, eu quero que vocês peguem um parágrafo que diz assim, estando Jetro no acampamento, logo viu quão pesados eram os encargos que repousavam sobre Moisés. Manter a ordem e a disciplina naquela multidão vasta, ignorante e indisciplinada, era, na verdade, uma tremenda tarefa. Encontraram isso ou não? Como é que era a multidão que Moisés estava cuidando? Ignorante e indisciplinada. É verdade ou não é? Imagina um povo difícil, e Deus tinha que torná-los extremamente educados, nobres, de nível. Que tipo de gente Deus precisava para tornar o povo assim?
Sim, para frente um pouquinho, vamos lá. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Opa, agora vamos entender isso aqui, porque estamos chegando bem no finalzinho. Como era, quais eram as qualidades, quais eram as virtudes, quais eram os predicados que Deus entende que devem nortear a mente de alguém que trabalha para Deus. Um pouquinho para frente daí de onde eu estava lendo está essa informação que Luciana leu. Vamos lá. Olha ali. Presta atenção. Deviam ser homens capazes. Quantos acharam isso? O que é capaz? Ser capaz. O que é isso? Vocês sabiam que é mais fácil ser capaz do que ser temente a Deus? Ser capaz não é sinal de que a pessoa é temente a Deus. É isso mesmo. A pessoa pode ter todos os talentos do mundo, ser extremamente inteligente. Se a pessoa não tiver os outros qualitativos celestes, ela está em impossibilidade de trabalhar para o Senhor. Vamos lá, leia aqui. Deviam ser homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade e que aborreçam a avareza. Por que a avareza? Por que Deus trouxe este pecado especialmente neste momento na escolha de homens para liderar o povo? Que aborrecesse a avareza. O que é isso? Que não aceitasse a avareza, que não tivesse avareza em seu coração. Por quê? Vamos lá. Uma pessoa que tem liberalidade em sua vida, que não busca interesses próprios, porque o avaro busca interesses para si. Faz coisas para aparecer, faz coisas para ter ele próprio vantagem. Uma pessoa que aborrece a avareza não tem esta miséria na sua vida, faz para ajudar outra pessoa. Olha que interessante, Deus falou, não quero um avarento para liderar o povo. Não quero uma pessoa que tenha dificuldade com a verdade. Não posso pegar um meio mentiroso para viver entre nós, que de vez em quando é meio mentiroso. E também não posso ter entre nós pessoas que não sejam capazes. Tem que ser temente a Deus, o temor de Deus tem que estar nessa pessoa. Vocês entenderam por que é que não pode ser qualquer voluntário? Entendeu ou não? E aqui em casa a gente só aceita pessoas que tenham sido alunos, que tenham ido para o campo, que tenham experimentado a dor daqueles que vão ser liderados. Como que pode alguém não ter entendido como é passar de campo em campo, chegar a dizer assim, olha que coisa interessante. Não, liderar alguém que foi para o campo é difícil, sim ou não? Porque o outro tem uma experiência maior. Eu me lembro lá nos Estados Unidos que o povo dizia assim, para os pais brasileiros que tinham filhos americanos, filhos que nasceram lá. Sabe o que era que eles diziam para os pais? Os próprios americanos diziam isso para os pais. Sabe o que diziam? Aprenda o inglês bem correndo. Porque daqui uns dias, quando seus filhos falarem inglês completamente, eles vão mandar em vocês, porque vocês não falam inglês. Eles vão achar que vocês são menores, menos capazes do que eles próprios. O que Deus espera de quem lidera o povo? Que sejam mais capazes de quem estiver sendo liderado. Sim ou não? Sim, essa é a realidade. Você tem que pensar sobre isso. E Jétro tinha essa consciência? Tinha. Que tipo de gente Deus aceitaria? Que conselhos bons deu Jétro para Moisés, né? E o povo segue andando em direção a Refidim. Agora, de Refidim, né? Continuou a viagem seguindo a coluna de nuvem. Sua rota seguia as áridas planícies, íngremes encostas. Quando eu estava lendo isso aqui, hoje eu leio a palavra de Deus totalmente diferente do que eu lia em anos anteriores, porque eu fui ao Egito, eu vi essas montanhas aqui. Eu estive passando por esse deserto, viajei durante horas e horas por esse deserto, claro que eu não estava a pé, né? Mas eu vi as montanhas, eu fiquei olhando aquilo, tão seco, sem uma única árvore, aquelas montanhas imensas, aqueles vales, aqueles locais, de repente aparecia um grupo de beduínos, daqui a pouco aparecia um outro grupo ali, não é assim, pastor? É desta forma, e a gente olha aquilo tudo e fala, meu Senhor, meu povo passou por aqui, nosso povo passou por esse lugar, e eles andaram por esses mesmos, nunca mais eu leio a Bíblia da mesma forma. Agora eu leio lembrando dessas situações. E frente a eles estava o Monte Sinai, estavam indo lá, o Senhor os estava guiando para a maior de todas as revelações que Deus já fez ao ser humano. As revelações mais poderosas. Olha o que diz aqui. Ali deveria Israel receber a revelação mais maravilhosa que por Deus já foi feita na terra aos homens.
Vocês têm ideia de como foi isso? Eu estou doida para chegar o momento que nós vamos estudar sobre isso, para que vocês possam entender que tipo de revelação, de teofania, de apresentação de Deus foi feita ali naquela hora, né? E aí continua: ali o Senhor reunira seu povo para que os pudesse impressionar com sua santidade, a santidade dos seus mandamentos, declarando de viva voz a sua santa lei. Olha que bonito ouvir a voz de Deus. Imagina o tom da voz de Deus, o som da voz dele. Como deve ter sido isso, hein, Eduardo? Imagine estar ali e ouvir Deus falando. Eu me lembro uma vez, meu filhinho era pequenininho, assim, um toquinho desse tamanho, e ele tinha feito alguma coisa, ele gostava muito de pegar azeitonas da geladeira, e abriu o vidro e de alguma forma esqueceu de fechar. Aí eu falei para ele: você vai lá fora e vai pensar, falar com Deus sobre o que você fez. E ele saiu com as perninhas tortas dele e sentou no poço, lá no fundo. E ele ficou sentadinho no poço. E eu da janela da cozinha olhando ele sentadinho lá. E ele ficava lá e conversava, e fazia assim com a mãozinha, e falava uma coisa. E eu tive curiosidade, fui lá onde ele estava e perguntei: meu filho, você está falando com quem? Estou falando com o meu anjo, estou falando com Deus. Eu falei: e o que Deus falou para você? Aí ele, porque ele tinha ido lá se acertar com Deus, né? Eu falei: o que Deus falou para você? Aí ele disse bem assim: Deus falou assim, ó, tá tudo certo. Ele reproduziu uma voz forte, grande, que na cabecinha dele ele tinha entendido. Ele disse que Deus tinha falado: tá tudo certo. Como será o som de Deus? Como terá sido para o povo de Israel isso, né? Que coisa curiosa, o povo se preparando, arrumando sua roupa, arrumando a casa, arrumando o espaço, arrumando o local. Não podia ter uma impureza o local onde Deus se revelasse. Gente, imagine isso, tudo limpo, extremamente limpos, limpa as suas vestes, limpa o local e limpa o seu coração, para Deus se manifestar, para Deus descer. Como deve ser o nosso acampamento? Como deve estar aqui? Como deve estar nossa casa? Para que Deus possa se revelar. E diz assim, ó: grandes e radicais mudanças deveriam operar-se neles, pois a influência degradante da servidão e prolongada associação com a idolatria lhes havia deixado seus traços de hábitos no caráter. Olhe para cá, ouça o que eu vou te falar. Nós precisamos entender que temos que ter mudança, porque viemos de uma sociedade falida, igual o povo de Israel veio de uma sociedade falida. Deus precisa fazer conosco essas mudanças para que Ele se revele em nós. Deus precisa fazer limpeza em nós para que Ele se revele. Deus estava a agir a fim de erguê-los a um nível moral mais elevado e a outorgar-lhes um conhecimento de si. Deus estava querendo fazer o que com o povo? Olha aqui, ó. O que Deus estava tentando fazer com o povo? Elevar o nível. Vocês querem isso para a vida de vocês? Sim ou não? Eu quero. Vocês querem ou não? Eu quero. Pela graça e poder de Deus, é o que eu desejo. É o que eu espero em nome de Jesus que aconteça conosco, com você que está em casa, com cada um de nós que temos recebido a chance de caminhar com Deus em direção a Canaã. O Senhor Deus vai nos levando daqui para ali. O caminho é Deus, é quem decide. E quando o Senhor Deus decide o caminho, quando Ele abre portas, ainda que tenham montanhas, dificuldades e pedras para serem enfrentadas, a falta de escassez, né? Não a falta, a escassez de alguma coisa, o Senhor Deus proverá. Proverá na medida que Ele quiser. Proverá no tempo em que Ele desejar. Tomará parte você do tipo de educação que Deus está tentando nos dar. Você permitirá que Deus faça isso em você? Ou vai cair pelo deserto? Ou vai morrer pelo deserto? Ou vai ficar ali marcando a história de Deus como um fracassado? Vamos pedir a Deus agora forças, dizer: Senhor, faça isso comigo. Não me deixe repetir a história terrível do povo do passado. Me ajude a vencer onde o Senhor tem dado condições para vencer. Deus tem dado condições ou não? Sim. E Deus fará isso com você também, se você pedir. Vamos orar, eu quero orar. Agora chegou a hora da bênção. Todos os dias que eu estiver aqui, hoje estamos ao vivo, não é? Nós estamos em 2024, hoje é sábado de manhã. Então estamos ao vivo sim. Deixa eu falar uma coisa, que as várias pessoas perguntam: Mamãe Isa, é vocês mesmos ou é do ano passado? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos, tá bom? Deixa eu falar uma coisa tremenda para você. Ainda que ano passado eu não consiga estar nesse dia de sábado fazendo, você tem que continuar, ano bíblico é para o resto da vida. Esse tipo de cuidado de Deus é enquanto vivermos. Sim ou não? Você pega, estuda, busque. E hoje eu quero fazer uma oração de bênção sobre você. Você aceita?
esta é a autoridade que Deus me dá. Pela autoridade que o Senhor me concede, eu quero orar por você agora. Quer ajoelhar comigo? Vamos orar, vamos lá. Pai Santo, Tu és o mesmo Deus que estava guiando o povo por aquele deserto. Tu és o mesmo Deus de bondade, de misericórdia, que sabe a hora certa de fazer as coisas aparecerem, de diminuir a pressão. O Senhor que nos leva para situações, às vezes, até decepcionantes. O Senhor que nos tira de problemas, o Senhor que dá o alimento na hora certa. O Senhor que perdoa o povo, o Senhor que nos levanta e nos dignifica. O Senhor que nos tira de um espaço para levar para outro, não só geograficamente, mas também e principalmente dentro do coração e diante do universo. Eu te agradeço em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que estamos vindo na tua presença dizer a ti que o Senhor é o nosso Deus. Nós te reconhecemos como nosso Deus. Nós não queremos nada além de ti. O Senhor é o nosso Deus. Queremos dizer também que o Senhor está nos provando, bem sabemos, mas dá-nos forças, Pai. Eu não preciso te convencer para nos dar forças. Dá-nos força para na hora da provação, e ela virá, que nós possamos sair daqui como uma bênção, Senhor. Ajuda-nos a segurar os braços de Moisés. Ajuda-nos, Pai de amor, a não nos esquecermos da lei. Ajuda-nos, Pai Santo, a não deixar que pequenas provações tomem lugar, Pai de amor, e se tornem aquelas imensas misérias de provações imaginárias que muitas vezes nos levam a sofrimentos também, Pai de amor, reais. Eu lhe peço, Senhor, que nas dificuldades reais que passaremos, possamos ser aprovados como obreiros, Pai de amor, amplamente aprovados por Ti. Em nome de Jesus, abençoe o povo interno da escola de profetas e a escola de profetas de fora, que está trabalhando de casa em casa, e essa outra escola de profetas, desses milhares de pessoas que nos ouvem todos os dias. Abençoa-os, Pai, somos todos alunos da Tua escola. Realiza a Tua obra em nós e levanta-nos nesse sábado, ensina-nos a viver segundo o Teu modelo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, te encha de bênção e de coragem. Feliz sábado, mas principalmente, feliz caminhada em rumo a Canaã. Um abraço para você. Tchau, tchau. Até amanhã.